Olá, olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Priscila Yuyama e hoje o tutorial é bem legal, uma tipografia no formato de túnel usando o After Effects. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir um grande favor, se vocês ainda não estão inscritos no meu canal, para vocês se inscreverem e também compartilhar esse conteúdo com pessoas que estejam interessadas em aprender mais sobre motion graphics, animação e outras ferramentas do audiovisual. Bem, vamos aqui ao After Effects, eu já deixei ele aberto. Vou criar uma nova composição, eu vou chamar essa composição de principal, vou colocar até em inglês, bem. E o tamanho dela vai ser de 1920 por 1080. Vou deixar um frame rate de 30 e uma duração de 10 segundos. E vamos começar. Eu vou colocar um texto aqui. Como está chegando o Halloween, eu vou escrever Halloween. Eu escrevi aqui a palavra Halloween. Eu vou centralizar essa palavra na composição. Vou dar um Ctrl Alt Home para centralizar o Anchor Point e colocar o Ctrl Home para centralizar essa palavra nessa área de trabalho do After Effects. Eu vou deixar o tamanho da fonte em 65, se vocês quiserem copiar os mesmos parâmetros que eu utilizei. Eu usei a fonte Monument, espaçamento de 26. Agora, a gente vai criar um sólido. Você clica fora da palavra. Eu vou aqui na ferramenta retângulo e vou desenhar um retângulo assim, que vai servir de fundo para a palavra Halloween. E você coloca ela embaixo. Vou centralizar também esse retângulo na composição. Você dá um Ctrl Alt Home, Ctrl Home. Agora, o próximo passo que eu vou fazer, eu vou duplicar essas duas camadas de texto e esse shape layer, dar um Ctrl D, vou puxar essas duas cópias para cima e depois eu vou só baixar. Você pode dar um Shift e a setinha para baixo para ficar bem alinhado. E aqui a gente vai brincar um pouco com as cores. Eu vou, nesse fundo laranja, eu vou colocar o roxo e na palavra eu vou colocar o laranja. Agora a gente vai pegar todas essas camadas, inclusive o texto também. Vou dar um Ctrl A e vou dar um Ctrl Shift C para criar uma pré-comp com esses elementos. Eu vou chamar ele de banner. E você vai mover todos os atributos dentro da nova composição do OK. Agora a gente vai entrar dentro do banner e eu vou selecionar principalmente a área de interesse para criar essa composição. Você pode utilizar essa ferramenta aqui, ó, região de interesse, que eu gosto bastante, e é como se fosse um marcador aqui de seleção, só da região que interessa. Feito isso, a gente vai aqui em Composition e Crop Comp to. Você dá um crop na região de interesse. Vou dar um Ctrl K para ver os parâmetros dessa composição. K 170. Prontinho. E dou OK. Agora a gente vai voltar para a composição Main, composição principal. Eu vou dar uma centralizada e um alinhamento aqui para ver se está certo. Agora a gente vai usar um efeito. Você pode usar o FX Console. Se você ainda não tem instalado no seu computador, eu recomendo, porque ele é um plugin muito bom para você procurar ferramentas e efeitos dentro do After Effects. Então, eu usei aqui, vou usar um atalho, Ctrl espaço, e ele já vai procurar o efeito que eu quero. Eu vou procurar pelo efeito Motion Tile. E agora a gente só vai completar as regiões tanto do lado. Você pode ir em Output, no comprimento e na altura. Já dá um efeito bem legal. E eu vou animar essa pré-comp. Para isso, você vai no início da composição, ela já está aqui.
eu vou criar um keyframe em Tile Center. E por volta dos 5 segundos, eu vou abaixar. E aí criando um keyframe aqui. E eu vou dar um 0 para ver como que está a animação. É uma outra opção se vocês também tiverem outras ideias de animação, que pode servir para outros projetos. Um U só para ver os keyframes. Está aqui. Para trabalhar melhor, ao invés de 10 segundos, eu vou deixar em 5 segundos. Vou digitar N para fechar essa composição até os 5 segundos. E agora a gente vai fazer o quê? Eu vou criar uma outra pré-comp. Então, você dá um Ctrl Shift C e eu vou chamar essa pré-comp de banner final. Você vai mover todos os atributos dentro dessa nova composição e dá um OK. Agora, a gente vai aplicar um outro efeito. Você vai procurar pelo efeito CC Cylinder. Agora, a gente vai em Rotation. E eu vou colocar na rotação em X. Vou deixar em 90. E a gente vai fazer um efeito como se a gente estivesse olhando para dentro de um túnel ou de um canudo grande. Então, a ideia é fazer o seguinte. Você vai em Position e vamos fazer dessa forma, criando um movimento aqui, como se estivesse aumentando e expandindo mais a entrada desse túnel. Eu vou deixar por volta desse valor. Vou colocar o raio em 17, mais ou menos. E vou mudar aqui a posição em Z. Agora a gente pode também mudar os parâmetros aqui de shading. Vou aumentar um pouco aqui o ambiente. O diffuse vou aumentar também um pouco. Vou colocar um pouco de luz. Na verdade, eu vou diminuir um pouco para dar um contraste aqui. E para dar o movimento, eu vou aqui no início da timeline, em rotação em Y, eu vou criar um keyframe. E lá no final, vou colocar vou deixar aqui. Eu vou rotacionar, deixar 35 graus. Para completar mais esse túnel, você pode fazer o seguinte. Vou dar um Ctrl D nesse banner final. E eu vou aqui em Position, em Z. E eu vou fazer de forma a completar mais aquele final do túnel. Assim. E eu vou duplicar de novo. Para fazer da mesma forma, eu vou preencher aquele fundo. Só que como vocês podem ver, tem um porém, porque aqui tem uma falha dentro desse túnel. Para corrigir isso, vocês entram dentro do banner final. Você pode colocar Mirror Edges. E eu posso deslocar dessa forma aqui. Pode fazer dessa forma para ficar mais bonito. Só que, para corrigir aquela falha que a gente está tendo aqui, a gente pode fazer o seguinte. Entra dentro do banner. E eu vou mudar os parâmetros aqui. Você pode diminuir um pouco o comprimento. Vou dar um OK, só para ver como fica. Olha, gente, eu tive que colocar em 642 aqui de comprimento. E você vai ter que ficar ajustando para não ter essa falha. Mas isso é bem fácil, é só você ir ajustando. Agora, para finalizar esse vídeo, uma coisa que eu acho interessante
e que foi baseado também até no próprio tutorial que eu vi, e eu vou deixar o link na descrição para vocês, que é a versão em inglês, que eu me baseei principalmente para fazer esse tutorial, é criar um desfoque aqui no final desse túnel para dar mais noção dessa profundidade. Então, você pode usar um efeito chamado Camera Lens Blur. Aqui nessa segunda camada duplicada, eu vou deixar 1 e vou colocar Repeat Edge Pixels. E nessa terceira camada, que é a mais distante, eu vou só copiar e colar. Dar um Ctrl C, Ctrl V no efeito, para ele ser colado. E eu vou aumentar o blur dessa outra camada. O próximo passo, gente, que eu vou fazer é criar um Adjustment Layer. Você vai nessa primeira camada e dá um Ctrl Alt Y para criar essa camada de ajuste. Eu vou colocar um efeito aqui chamado de Optical Compensation. O Field of View vou deixar a 70. Vou acionar aqui o Reverse Lens Distortion para dar essa sensação aqui de distorção. E aí você pode comparar com ou sem um efeito para ver se fica bom ou não. Eu particularmente gostei bastante. E para dar um toque também nisso, a gente pode colocar um efeito, um noise. E eu vou deixar aqui por volta de 20. E tá finalizado esse vídeo. Agora, uma outra ideia que eu posso até falar para vocês, se vocês quiserem colocar esse vídeo no formato para ser colocado nos stories, por exemplo, que é uma coisa que eu acabo nem falando para vocês, mas uma sugestão para que vocês podem estar utilizando esse vídeo para as redes sociais, por exemplo, nos stories. Eu só vou criar uma nova composição aqui. E o formato dos stories, para quem não conhece, aqui o comprimento é 1080 por 1920. Na verdade, é um HD, só que com os parâmetros invertidos, porque são na vertical. Aqui eu fiz em 5 segundos, você pode estender o efeito depois, claro, para 10 segundos. Eu vou dar um OK. Então, ele tem essa configuração na vertical. E é só você pegar a composição que você fez, amém, jogar aqui. E eu vou só rotacionar, você dá um R e coloca 90 graus. Que aí o seu vídeo vai estar bem ajustado para essa configuração dos stories. Então, uma ideia para vocês, se vocês quiserem colocar isso em outras mídias sociais. É isso, gente. Eu gostaria muito que, se vocês realmente gostaram desse vídeo, para darem um like, porque isso é importante para que eu possa produzir mais conteúdos para vocês, porque isso é até uma motivação para mostrar que esse conteúdo ele é relevante para quem está assistindo. E uma segunda pergunta para vocês que eu gostaria de saber, por curiosidade, é de que forma vocês vão usar esse conteúdo nos seus projetos. Se vocês vão utilizar em trabalhos, ou se é material de estudo para vocês, ou se vocês estão apenas curiosos para aprender mais sobre Motion Graphics. Obrigada, gente, pela atenção. Um beijo grande para vocês e até o próximo tutorial. Tchau!